Glória a Deus. A paz, Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que bom que você está neste momento para adorar o Senhor, mesmo na sua casa, junto com a sua família. Mas vamos juntos adorar o Senhor. Vamos juntos entoar cânticos a este Deus tão maravilhoso. Vamos juntos louvar esse Deus tremendo que tem cuidado de cada um de nós. Agradeça a Ele por essa oportunidade que você está tendo agora. Louvar ao Senhor, por essa oportunidade que mesmo em meio aí à sua casa, você poder louvar ao Senhor, você poder adorar ao Senhor, você poder exaltar ao Senhor. Altíssimo Deus e Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é somente para o Senhor. Recebe, Pai, recebe cada louvor, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, Senhor, de cada jovem. Ah, Senhor meu Deus, porque todos nós neste momento vamos, ó Pai, somar as nossas vozes, ó Deus, para entoarmos cânticos ao Senhor. Pai querido, que possa chegar tudo diante do Senhor, e o Senhor possa, meu Pai, abrir os céus na noite de hoje e manifestar a Tua graça no meio de nós, que possamos, meu Pai, receber mais e mais da Tua unção, nos aperfeiçoando, para que possamos mais e mais ser verdadeiros adoradores e Te adorar, meu Pai, em espírito e em verdade. Recebe toda a honra, toda a glória, toda adoração é somente para o Senhor. E já vamos declarar aleluia, porque só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Aleluia. Mais uma vez vamos declarar aleluia, somente a Ele, somente a Ele. Aleluia. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro. Olha isso. Receber o lindo tesouro face a face o verei.
mas porque Ele não esqueceu de nenhum de nós. E a qualquer momento Ele virá para nos buscar. A qualquer momento Ele há de levar a tua igreja. A qualquer momento Ele há de levar a tua noiva. A qualquer momento, é num piscar de olhos, como diz a palavra do Senhor, que eu e você, que nós como igreja do Senhor, possamos estar à sua espera. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Como nós te desejamos, meu Pai. Como nós desejamos a tua presença, Pai. Como nós desejamos, ó Deus, mais e mais da tua presença. Pai querido, em dias, ó Deus, os quais nós estamos vivendo, a tua presença, meu Pai, nos conforta. A tua presença nos fortalece. A tua presença é tudo para cada um de nós, meu Pai. Ai, Santo Espírito, nós te desejamos, ó Deus. Aleluia. Nós te desejamos, ó Pai. Nós te desejamos, ó Pai. Nós te desejamos, ó Pai. Oh. Aleluia.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Toda honra, toda glória é tua, Pai. Toda honra, toda glória é somente para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é somente para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é somente para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, toda glória, toda glória é somente para o Senhor Jesus. Tem cuidado de nós. Paz do Senhor, igreja. Amém? É uma alegria poder estar novamente aqui com os irmãos. E que bom que nós temos essa oportunidade de estarmos juntos novamente. Hoje o meu vestido teve um misto, uma dúvida, porque eu tenho certeza que os 3 que eu tenho estavam pensando que eu estava desviada, né? Porque não sai mais do guarda-roupa. Aí hoje tirei os 3 do guarda-roupa, fiquei lá escolhendo qual dos 3 eu ia pegar. Escolhi este, que os irmãos conhecem bem, né? Porque esse aqui eu uso bastante. Por que escolhi este? Porque foi o que mais escondeu as gordurinhas que eu ganhei nessa quarentena, certo? E os 2 que eu fico lá estão pensando, olha, voltou para a igreja. E agora, quando esse aqui voltar para casa, vai contar para eles que o culto foi meio estranho, irmãos. Por quê? Porque esse aqui vai contar, teve culto? Teve, mas foi estranho, porque não tinha ninguém, só tinha um irmão lá escutando. E os irmãos? Estão orando, irmãos? Vocês estão orando para isso acabar logo? Porque é uma alegria, queridos. É uma alegria estar aqui, poder gravar, poder ministrar,
e talvez nós estejamos alcançando até mais pessoas, né, com essa ministração. Mas ainda assim, irmãos, o meu coração se entristece de estar aqui. E vocês não estão vendo, mas eu estou vendo essas cadeiras vazias. É triste não ver o rosto dos irmãos. A gente vai falar aqui, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. E eu não estou vendo a carinha de vocês aqui. Vocês estão orando, irmãos? Vocês estão firmes? Vocês estão clamando ao Senhor para que isso termine, para que nós possamos estar juntos novamente? Porque eu estou orando, irmãos. Estou clamando ao Senhor para que nós possamos estar juntos de novo, neste lugar, para que nós possamos clamar ao Senhor neste lugar. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que isso acabe logo. Ore comigo nessa noite, pare o que você está fazendo, se você pode. Não fique só assistindo, isso aqui não é um programa, querido, isso aqui não é um canal de YouTube que você fica assistindo enquanto faz comida, assiste enquanto dobra roupa, assiste enquanto está deitado na sua cama. Não trate dessa forma, não faça isso. Trate isso aqui como um momento que você entrega para o Senhor no seu dia. Faça isso. Todas as vezes em que talvez você não possa entregar este momento ao Senhor no momento em que vai ao ar, né? Às 6h30, às 8 horas. Talvez você esteja fazendo alguma coisa importante que você não pode parar. Mas assista em algum outro momento e fala, agora eu vou entregar um momento ao Senhor, já que eu não estou indo ao culto. Vou entregar um momento ao Senhor agora. Vou me sentar e vou cantar junto com os meus irmãos que estão cantando. Vou ouvir a palavra, vou abrir a minha Bíblia. Vou ouvir a palavra, vou fazer com que ela entre no meu coração, vou meditar nesta palavra. Faça isso, querido. Entregue um momento ao Senhor. E se nós vamos orar, que nós vamos orar agora para nós lermos uma palavra, ore, feche o seu olho, entregue algo ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos orar nesta noite, Pai, para pedir, para clamar, Senhor. Que o Senhor tome conta do nosso país. Nós queremos entregar os nossos governantes em Tuas mãos. Nós estamos passando por um momento muito difícil, Deus. E nós não sabemos o que fazer, nós estamos confusos, nós estamos com medo, nós estamos passando por momentos que nós não sabíamos que íamos passar, nós nunca passamos por isso antes, mas nós temos um Deus tão poderoso, um Deus que sabia de tudo isso. E um Deus que já preparou o melhor para nós lá na frente. Um Deus que preparou este momento, um Deus que preparou este escape para nós, para que os nossos irmãos pudessem ainda assim ouvir a Tua palavra, ainda assim entregar um culto ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, livrando, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, livrando aqueles que têm que ir trabalhar, colocando a Sua mão sobre aqueles que tomam condução, colocando a Sua mão sobre aqueles que trabalham por conta, que estão passando por dificuldades. Meu Deus Todo-Poderoso, toma, Senhor, em Tuas mãos a vida dos meus irmãos, dos seus familiares, a vida desta pessoa que está assistindo, meu Deus, neste momento, que está orando neste momento, pedindo que o Senhor coloque a Sua mão sobre ela. Tome em Suas mãos. E eu quero pedir também, ó Deus, que o Senhor use esta palavra neste momento, que o Senhor fale com os meus irmãos, fale com estas pessoas que estão vendo, que essa palavra seja bênção para elas. Senhor, mais do Senhor e menos de mim na vida delas, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 22. Abra comigo aí. Capítulo 22. Eu abri o meu caderno no lugar errado. Achei. Lucas capítulo 22, a partir do verso 54. Amém? Vamos ler? Então, prendendo-o, levaram
e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada vendo, assentando perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Para te dar um panorama desta palavra, ela também está relatada em Mateus e Marcos, mas em Lucas ela dá alguns detalhes bem interessantes para nós. E eu quero falar com você a respeito do que aconteceu aqui com Pedro. Pedro, apesar de ser um apóstolo, lá em Atos a gente vai ver que Pedro é um apóstolo que faz grandes coisas, né, irmãos? Pedro foi um apóstolo muito importante, tanto que você deve conhecê-lo. Talvez você tenha dificuldade, até eu tenho, de falar o nome dos 12, né? Mas Pedro, talvez pela música você consiga falar Pedro, Tiago e João no barquinho. Amém? A gente consegue falar, né? Fácil. Pedro, Tiago e João. Mas Pedro foi um apóstolo muito importante, né? E foi um dos que mais fez bobagens. Pedro foi um dos que mais fez bobagens ali, enquanto andou com Jesus. E apesar de ter sido avisado, né? Ali no verso 34, se você quiser ler comigo, no 34, Jesus falou para ele, né? Pedro, hoje 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Ainda tendo sido avisado, ele fez. Quantas vezes? Quantas vezes você foi avisado? Quantas vezes você já tinha lido? Quantas vezes você ouviu uma palavra e ainda assim fez bobagem? Mesmo você tendo ouvido, mesmo você tendo sido alertado, tendo ouvido um conselho, não faça, isso não está certo, não vai por aí, mas você fez. Pedro não foi diferente, porque às vezes a gente lendo, você leu 34, né? Você que está comigo aí no desafio dos 100 dias, tá? Está no desafio que o pastor fez, está acabando? E aí, Lucas está por aí, né? Nesses dias, Lucas. Você lê no 34, mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. Hoje 3 vezes me negarás que me conhece, antes que o galo cante. Aí você vai para o 54 e você fala: Poxa vida, mas acabou de falar e ele fez. Como Pedro era burro. Aí a gente acha que a gente não é assim, né? Mas viu? A gente é. Então, a gente vê no 34, né, Jesus falando para Pedro que ele vai negar, e aí a gente vê no 54 toda essa passagem dizendo que Pedro o negou. E não teria como não fazê-lo, né? Jesus não mente. Se Jesus falou que ia fazer, ele fez mesmo. E é assim que acontece conosco, né? Se Deus falou que ia fazer, ele fez. Conosco acontece a mesma coisa. Então, para te dar um panorama do que eu estava, de como a gente estava falando sobre o que estava acontecendo com o Pedro nessa situação dele negar a Jesus, acontece que Jesus estava sendo preso, o Pedro, ele começa a acompanhar Jesus de longe, né? Ele começa a acompanhar de longe o que estava acontecendo, certo? Então, quando a gente acompanha de longe, a gente não se envolve, né? Pedro estava com medo do que estava acontecendo ali, apesar de ser um seguidor de Jesus, apesar de ser alguém que andou com ele, alguém que tinha intimidade com ele,
ele começa a acompanhar de longe. Quando a gente acompanha de longe, a gente não se envolve, a gente não ajuda, a gente não está junto. Né? Então, a gente precisa prestar atenção um pouco se você é alguém que acompanha de longe. Você é alguém que está junto? Você é alguém que se envolve? Ou você é alguém que acompanha de longe? Você é alguém que vem de vez em quando? Você é alguém que procura Jesus quando precisa? Você é alguém que vem na festividade? Você é alguém que caminha ali, paralelo, só para ver o que está acontecendo? Né? Pedro, neste momento, era esse alguém que estava acompanhando ali de longe. E aí, em certo momento, aqui diz que Pedro, ele se junta com algumas pessoas, com os soldados ali, meio que no quintal, né, da casa. Ele estava sendo levado, Jesus estava sendo levado para a casa do sumo sacerdote, e ele se junta ali com aqueles soldados, na fogueira. O medo, irmãos, paralisa. O medo transforma. O medo tira o foco da gente. Pedro estava com medo. Medo porque quando Jesus foi preso, a preocupação daqueles soldados era prender o líder. Por quê? A cabeça deles era o quê? Se nós prendermos o líder, os outros vão se dispersar e vai acabar essa confusão toda, vão parar de ficar falando. Vai acabar esse movimento. Esse movimento acaba. Então, se Pedro se levanta e defende Jesus de alguma forma e fala alguma coisa, ele ia ser levado junto, ia morrer junto. O medo paralisou a Pedro. Você tem medo de defender a sua fé? Você tem medo de ser abandonado? Você tem medo que zombem de você? Você tem medo de perder os seus amigos? De perder alguém na sua família? Você tem medo de perder sua namorada? Do que você tem medo? Você se esconde? Você é alguém que se esconde? Porque ele diz que se ele for negado aqui na terra, você vai ser negado por ele também. Do que é que você tem medo? Porque é bem complicado, queridos. Quantas vezes você teve a oportunidade de falar do seu Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua casa, e você teve medo? Tem uma outra questão também. Às vezes não é medo. Às vezes você não fala porque vão apontar o dedo para você e dizer: nossa, você vai para a igreja? Nem parece. E aí vão começar a apontar um monte de erros de você, da sua vida, que é melhor você nem falar mesmo. Né? Porque se for para escandalizar, se for para começarem a falar mal do evangelho, mal de Jesus por sua causa, é melhor você ficar quieto. Porque neste momento aqui, Jesus está sendo preso, e aí Pedro se envolve ali no meio dos soldados, só para ver o que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que ele está com medo de morrer, ele quer ver o que vai acontecer com o mestre dele. Aí tem uma empregada lá, uma serva do sacerdote, que olha para ele, olha para a roupa que ele está vestido, e fala assim: não é soldado não. Olha para a roupa dele e fala: você parece com ele. Você não é um dos soldados. Você é um dos dele. E aí ele fala: não, eu não sou não. Então, ela olha para ele e reconhece ele como um dos que andava com Jesus. Porque parece com ele. Quer dizer, Pedro tenta negar que é um dos que andam com Jesus. Mas ele não consegue. Porque ele se parece com Jesus. Então, talvez você tente falar: eu sou um dos que anda com Jesus. E aí as pessoas olham para você e falam: não, mas não parece. Não parece.
Você não parece com ele, você não fala como ele, você não anda como ele, você não se veste como ele. Porque às vezes, dando desculpa da graça, nós nos esquecemos que nós precisamos nos vestir como ele, andar como ele, falar como ele. A desculpa da graça faz com que a gente se distancie de ser como ele é. Quando Paulo nos aconselha a sermos imitadores de Cristo. A minha roupa, queridos, precisa ser diferente. Eu me converti numa época, não faz muito tempo, não. Pera, não faz muito tempo. Mas quando eu me converti, as pessoas, até quando me converti, eu fui taxada como alguém que se converteu na porta larga. Lembra disso? Alguém lembra? Porque a minha igreja não tinha os costumes. Né? Porque tinham as igrejas dos costumes, a igreja que não tinha costume. Eu me converti numa igreja sem costume. Certo? Então, os crentes eram conhecidos por quê? Os cabelos compridos, as saias compridas, né? Os irmãos usavam terno, podia estar o sol rachando, os bichinhos estavam lá, de terno, né? Gravata. Então, eles diferenciavam os crentes dos não crentes. Então, tinha os crentes da porta estreita e os da porta larga. Amém? Só que o que aconteceu? A gente foi aprendendo algumas coisas e a gente foi tirando um pouco esse rótulo, né, de que crente tem que andar dessa forma, que esse tipo de roupa é que demonstrava santidade. Só que o que aconteceu? A gente foi confundindo um pouco liberdade com libertinagem e a gente foi meio que bagunçando um pouco as coisas. E aí hoje a gente não consegue diferenciar mais nada. É uma saia que sobe aqui em cima e uma blusa que mostra a barriga, e é uma calça apertada que os irmãos usam também, que, pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer, irmãos, que a gente tem que ficar... Eu não tenho que dizer para você que roupa que você tem que usar. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós temos que ser diferentes. É que a gente precisa se diferenciar, sim. Pedro, quando aquela mulher olha para ele, ela fala assim, você é diferente. Você parece com ele. Nós precisamos nos parecer com ele. Aí outro olha e fala assim, você fala como ele. Tem uma questão cultural nisso daí. Tá? Por Jesus ser da Galileia, o povo da Galileia, eles tinham uma questão de fala. Né? A fala do pessoal da Galileia era um pouco diferente, sim, de Jerusalém. Né? Eles falavam um pouco diferente. E aí, quando Pedro conversa com eles, eles percebem que a fala do Pedro era um pouco parecida com a de Jesus. Fala, não, você não é daqui, né? Você é da terra dele, você é de lá. Tem essa questão, sim. Tá? Mas aí eles olham e falam assim, você fala como ele. Entende? Que Pedro, 3 vezes, tenta se distanciar de Jesus por medo. Por medo. Ele tenta se separar, mas não consegue. Não consegue. As pessoas olham para ele e veem Jesus nele. As pessoas precisam, irmãos, olhar para mim e para você e ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver diferença na nossa roupa, na nossa fala, na nossa vida. As pessoas precisam reconhecer Jesus em nós, ainda que não saia uma palavra da nossa boca, ainda que a gente não fale nada. Precisa ver Jesus em nós. Às vezes a gente não vai conseguir falar. Talvez no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, você não tenha oportunidade de falar. Mas as pessoas olhem para você e falam, tem alguma coisa nessa pessoa diferente, ela fala diferente, ela se comporta de forma diferente. Esses dias no meu trabalho, teve um colega que frequenta uma igreja, e ele estava ensinando o outro colega como fazia para pegar o atestado, porque agora está fácil, né, irmãos? Com essa questão de coronavírus, está fácil de pegar atestado de 14 dias. E ele estava ensinando o outro colega como é que fazia para ele falar lá para o médico dar um atestado de 14 dias. Eu olhei para ele, eu falei, então, irmão,
como que é mesmo o negócio? Ele falou assim, é assim que faz e não sei o quê. Eu falei, tá certo isso aí, irmão? Aí ele deu risada e falou assim, tem crente que é safado, né, irmão? Eu falei, não. Tem safado fingindo que é crente. Crente safado não tem, não. Tem safado fingindo que é crente. Porque não dá, irmãos. Não tem. Não dá. Quem anda com Jesus, quem se veste como Jesus, quem caminha com Ele, não dá, não tem como. É reconhecido, parece com Ele. Se mistura, sabe? E mesmo que tente se distanciar, não consegue. Não é que a gente fica num patamar elevado. É que a gente até tenta errar. Porque é da nossa natureza. E a nossa natureza grita, a nossa carne quer. Mas a gente não consegue. A gente não consegue, queridos. Quando você anda de verdade com Ele, quando você busca, quando você conhece essa palavra, quando você come essa palavra, quando você anda de acordo com essa palavra o tempo todo, quando essa palavra guia você, você não consegue. E quando você consegue, porque Pedro aqui, ele consegue negar 3 vezes. Ele consegue dizer que não conhece Jesus, apesar de ter ficado 3 anos com Ele. Ele consegue olhar para aquelas pessoas, eu não conheço esse homem. No momento em que ele nega a 3ª vez e que o galo canta e que vem tudo à mente dele. Aqui diz que Jesus olha para ele. Olha isso, queridos. Então, voltando-se, no 61. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Você imagina uma coisa dessa? Hein? Na 3ª vez em que ele faz essa loucura de negar, que ele olha, ele dá de cara com o Senhor, que está sendo arrastado, sendo levado. E dá de cara com aqueles olhos de misericórdia olhando para ele. Não é um olhar de condenação, que é o que ele merecia. É o que eu e você merecemos. É olhar de condenação. Ele dá de cara com o olhar de misericórdia. Que é graça, queridos. É o que nós não merecemos, é graça. Ele salvou a mim, salvou a você, sem que nós merecêssemos. Isso é graça. Amém? Ele dá de cara com esse olhar. E aí, vem tudo à mente dele. Tá? Eu tenho certeza que passou pela mente dele todos os ensinamentos, todos aqueles momentos, quando ele andou sobre as águas, Jesus chamou, vem. E o partir do pão, a Santa Ceia, e aqueles momentos dos milagres, quando Jesus curou a sogra dele, e todos aqueles momentos que eles estiveram juntos. Imagina quantos momentos você já teve com o Senhor. E você que não teve. E você que não conhece o Senhor. Eu tenho certeza que você já passou muitas coisas na sua vida. E que talvez se você tivesse clamado, se você tivesse buscado, se você tivesse quem buscar, hein? Talvez tivesse passado com mais leveza, não é mesmo? Eu não sei se você já tem caminhado com o Senhor, ou essa palavra talvez esteja alcançando alguém que não caminha. Mas por algum motivo o Senhor alcançou você essa noite. E Ele está te mostrando que este homem, Pedro, mesmo conhecendo o Senhor, o negou. E ainda assim o Senhor tem um olhar de misericórdia para ele. O Senhor tem um olhar de misericórdia para você essa noite. O Senhor quer te alcançar essa noite. O Senhor quer andar com você. O Senhor quer caminhar com você. Amém? Ele tem esse olhar de misericórdia para nós. Ele tem salvação para mim e para a sua vida. Ele tem transformação para mim e para a sua vida. Porque nesse dia aqui, em que Pedro comete estes erros todos, Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia. E aqui diz que Pedro, saindo dali,
Aqui diz que ele chora amargamente. Já chorou amargamente? Você já chorou amargamente? Já se arrependeu de um jeito terrível? Já soluçou? Já chorou de soluçar? Sabe quando você não consegue nem falar? Que você fica... Já chorou assim? Que você não consegue nem falar? Imagina um homem barbado chorando amargamente, porque percebeu os erros que cometeu. Ele chora amargamente. Você pode chorar, querido. Pode chorar nos braços de Jesus, porque Ele tem olhar de misericórdia para mim e para você. Deus tem redenção para mim e para você. E aqui, quando Jesus ressuscita, aparece para eles, Jesus fala com Pedro. Ele pergunta para Pedro, lá quando ele já vai ascender aos céus, ele fala: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz: eu te amo, Jesus. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí o Pedro fala: por que será que ele está me perguntando de novo? Você me negou 3 vezes. Você vai dizer 3 vezes, sabe por quê? Porque eu quero que você sinta 3 vezes que eu perdoo você. Eu perdoo você. Eu perdoo você. Aí ele diz: o Senhor sabe de tudo. O Senhor está vendo aqui dentro como é que está o meu coração quebrantado. Eu me arrependi completamente de tudo que eu falei, de tudo que eu fiz. Eu te amo, Senhor. E aí ele diz de novo: então, cuida das minhas ovelhas. Quando Jesus fala para ele: cuida das minhas ovelhas, Jesus está dizendo: eu perdoo você e eu estou te dando a oportunidade de fazer uma coisa muito importante para mim. Vai falar do meu amor. Além de perdoar, eu estou entregando para você uma obra. Então, além de te perdoar, além de me perdoar, além de me salvar, Deus está dando para mim e para você a chance de falar do amor dele para que outras pessoas sejam salvas. Então, que nesta noite, eu e você entendamos essa responsabilidade de levar o amor dele para as outras pessoas. E que eu e você não consigamos esconder esse amor. Não seja um agente secreto que ninguém sabe. Sabe o agente secreto? Que ninguém sabe que você vai para a igreja, que ninguém sabe que você tem esse Deus na sua vida, que ninguém sabe que você é um salvo em Jesus. E também não seja alguém que escandaliza a obra do Senhor. Que nós sejamos aqueles que se vestem como aqueles que andam com Jesus, que falam como aqueles que andam com Jesus. Que nós sejamos aqueles que não conseguem esconder. A Bíblia diz que, não sei, você não põe uma luz embaixo da cama, né? Você não acende uma luz e põe embaixo da cama. Ela fica em cima para iluminar. Que você seja essa luz que ilumina. Onde você vai, onde você está, você ilumina. Onde você chega, você é luz para aqueles que estão ali. Amém? Que Deus abençoe você. Vou ler aqui a bênção mosaica, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe.